O terceiro caso já vai haver uma mudança. Por quê? Porque vai haver uma concordância do adjetivo com a coisa a qual a gente está se referindo. Então, este uso do lo é para atribuir características ou qualidades ou propriedades às pessoas e às coisas. Então, vai haver uma concordância. Então, vamos ver. O lo continua sempre lo. O primeiro exemplo. ¿Has visto lo grandes que están los gemelos? Então, lo grandes, observem, continua o lo como lo, mas o adjetivo já vai para o plural. Por quê? Porque a gente está falando de los gemelos, os gêmeos, que está no plural. E o verbo também. Então, ¿has visto lo grandes que están los gemelos? Isto quer dizer o quê? Que los gemelos estão grandes, os gêmeos estão grandes, cresceram, certo? Cresceram. Então aqui, quando é uma característica, então o grandes, então ele como adjetivo de característica, de qualidade, de propriedade, ele vai acompanhar em gênero e número a coisa a qual ou a pessoa ao qual ou a qual ele está. O adjetivo está se referindo, está qualificando, está caracterizando. Então, lo grandes que estão los gemelos estão grandes. E o outro exemplo, no te puedes imaginar lo estúpido que es mi jefe. Então, lo estúpido. Então, tu não podes imaginar o estúpido que é o meu chefe. Então, mi jefe es estúpido. E esta é a concordância. Ele es, mi jefe es estúpido. Então, o adjetivo estúpido vai concordar com o chefe, que é masculino. Certo? Então, não podes imaginar quanto é estúpido o meu chefe. O quanto é estúpido o meu chefe. O estúpido que é o meu chefe. Certo? E aí eu coloquei um exemplo com a professora, para a gente fazer esse paralelo, e o exemplo é, no te puedes imaginar lo estúpida que es mi professora. Então, segue o lo, e a professora é estúpida. Então, eu vou dizer lo estúpida que es mi professora, e não lo estúpido que es mi professora. Sim? Por quê? Porque eu estou caracterizando ela, e se eu estou caracterizando, atribuindo uma qualidade ou uma propriedade, essa qualidade vai concordar com o objeto, que é a professora, com o chefe, com os gêmeos. E o último é, vas a vender esta casa com lo bonita que es. Então, a casa é bonita, sim? La casa es bonita. Então, lo bonita que es la casa, certo? E o último vem então com o caso de um advérbio, es impressionante lo bien que habla, ou seja, habla bien, quer dizer que a pessoa a quem se está fazendo referência, habla muito bem, fala muito bem. Então, é impressionante lo bien que habla. E o bem não tem é um advérbio, né? Então ele não tem variação, vai ficar bien. No parece extranjero. ¿Por quê? Porque habla bien. Então, é impressionante lo bien que habla. Eu estou dizendo que ele fala muito bem. É uma propriedade, uma característica, uma qualidade desta pessoa que não parece estrangeiro, mas é. Certo? Então, aqui uma chamada de atenção. Nestes casos, o lo introduz características, qualidades de pessoas, de coisas. O adjetivo e o verbo vão concordar ao que se refere. Então, gemelos grandes, jefe estúpido, professora estúpida, casa bonita. E o advérbio bien, sempre bien, não varia. Certo? Então, a gente viu dois casos em que o adjetivo permanece invariável, depois do lo interessante, lo difícil, lo bueno, lo bonito dessa história. E aqui a gente vê um uso que é um adjetivo caracterizando, qualificando uma pessoa ou uma coisa. Então, esse adjetivo ele vai concordar com a coisa ou com a pessoa, em gênero e número. Talvez este seja o caso mais difícil
de assimilar, porque é diferente do português, diferentemente do caso 1 e 2. É o caso até aqui que tem que ter uma maior atenção. Bom, estabelecer prioridades.